Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Vamos para cima, hein? Hoje muita novidade boa no Santos Futebol Clube. Vamos falar das semifinais da Libertadores, também das semifinais da Copa do Brasil que acontecem amanhã. Hoje teve Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos passar também os resultados do final de semana, falar do Santos, das notícias e novidades. Também do futebol feminino, em muitas renovações de contrato. O Santos já formando o seu time para 2021. O programa de hoje é dia 29 de dezembro de 2020, hoje é terça-feira, temos aqui no nosso programa os comentaristas, jornalistas, participantes, começando lá na esquerda com o Caio Rucilo, nosso convidado de hoje, participação sempre especial, sabe muito de futebol, a Natália Ferrão também, sabe muito também de futebol. Chegou hoje de bom humor, tá bem pra caramba a Natália. E o Vonei Lima, nosso ex-corredor em atividade, diz ele que vai voltar. Não existe ex-corredor. Ex-corredor em atividade. Ex-corredor. Ô família, você tem que fechar um pouco mais no Vonei, porque ele tá muito magrinho, olha lá. Ele fica isolado no vídeo. Põe o Vonei na tela aí. Olha lá. Não existe ex-corredor, não existe. Fecha um pouquinho mais que ele tá muito magrinho. Hoje. Vamos aos destaques iniciais de hoje. Eu vou começar desse lado aqui, vou deixar nosso convidado para o final. Eu sei que ele tem muito para falar do futebol feminino e também fazer alguns comentários interessantes. Então vou começar com você, Vonei Lima. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte por Esporte. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. E realmente uma notícia boa para o torcedor do Santos Futebol Clube. O Luan Pérez está acertado. Vai participar dos 2 jogos semifinais da Libertadores da América e caso o Santos avance para a final, vai poder contar com o jogador, só que aí vai ter que contratá-lo. No caso, foi só uma prorrogação de empréstimo até a semifinal. Caso chegue à grande final, vai poder então estar à disposição do treinador, o que é muito importante, porque é um jogador que encaixou no time, não é um craque, mas é um jogador que é titular absoluto nessa equipe do Santos. E acabou formando ali a dupla com o Veríssimo e que está dando certo. E uma coisa que o Cuca falou que é verdade, é que com eles é maior a possibilidade de... A porcentagem que ele falou, ele tem que se valorizar mesmo, 50% de chance, mas não é essa a questão. O fato concreto, com esses 2 jogadores, que são titulares hoje absolutos da posição, a possibilidade do Santos passar realmente é maior, como assim para todos os outros titulares, né? Então, eu acho que então foi sim muito importante. O Santos aí também tem uma tranquilidade, que também existe a questão de grupo, né? O grupo todo fica mais satisfeito com uma situação dessa, dá aquela motivação. A gente sabe que o futebol tem muito isso no futebol. Isso que às vezes a gente não entende, mas lá dentro a gente sabe que isso funciona. Essa questão, como você bem colocou no outro dia, Leonardo, usou uma palavra até boa para isso. Existe muito doping emocional no futebol. É verdade, sempre existiu. Sempre existiu. E isso daí, quando é bem conduzido, dá efeito. O Cuca foi jogador, o Cuca é treinador há muito tempo, é um treinador campeão e sabe utilizar disso. A gente sabe que, por exemplo, alguns treinadores, principalmente na Europa, não usam desse artifício, trabalham de outras formas. Mas aqui no Brasil é algo que dá certo, na América do Sul também, então isso daí acabou sendo positivo. Agora, como negócio, depois a gente vai falar, os valores para a compra do Luan Pérez, eu acho que não é bom negócio. Mas aí o Santos fica entre a cruz e a espada, né? Porque não tem outra opção. Ficou refém de uma situação. Então, os erros do passado continuam se refletindo no presente do Santos. E a gente espera que, a partir de janeiro, isso tudo comece a melhorar com uma administração séria. Eu não tenho a menor dúvida. Foi a do Rueda, mas se fosse qualquer outra administração séria, o Santos sairia do patamar em que se encontra hoje. Tá certo, esse é o destaque do nosso Vonei Lima. Quem quiser quem quiser entrar em contato conosco através do WhatsApp, pode, hein? Dígito 13 99714 4833, tá aí na tela. Fale com a gente pelo WhatsApp, 99714 4833. Pode mandar também uma mensagem em vídeo, hein? Até 30 segundos, falando da Libertadores da América, hein? Vou escolher uma aqui e vamos colocar no ar. O Fala Torcedor, mande uma mensagem com até 30 segundos. Eu vou escolher uma mensagem, a produção, né? Eu não vou escolher nada que eu estou apresentando o programa. Mas a gente vai colocar esta mensagem sua, torcedor. Não pode falar palavrão, não pode falar palavras ofensivas que contrariem as regras de boa convivência
em sociedade, tá bom? Estejam vestidos. Estejam vestidos também, Nude pode mandar também, quem quiser, tá? Pode mandar nude pra cá, a gente vê e tal, mas não vai colocar no ar, tá bom? Natália Ferrão, boa noite. Seu destaque. Boa noite, não sextou, mas hoje ele tá engraçadinho, viu? Muita coisa boa pra gente falar no programa de hoje. Tem mudança no São Paulo para enfrentar o Grêmio, o Palmeiras treinando para se apresentar lá em Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro, o Santos se preparando e com alguns problemas. Soteldo foi uma baixa no treino de hoje. Será que vira preocupação? Ele teve uma probleminha gastrointestinal, ainda não foi confirmado. Mas muita coisa boa para o Santos. Luan Pérez fica, apesar dos valores, como já disse o Voney. Muita coisa para a gente falar. Tem Corinthians para a gente falar. Então, não saiam daí, porque o bicho vai pegar hoje. Porque ele tá muito engraçadinho e eu também não tô muito boa. É verdade. A Natália chegou aqui mais azeda que o Raleigh Rodrigues. Olha, isso aí Agora eu marca fiquei- significativa, hein? É uma marca Pra você, significativa. quem tá em casa vai entender agora. Meu Deus. Caramba. Nosso Caio Russilo anda tomando sol, né? Chegou já vermelho aqui no programa. Boa noite. Pode dar o seu destaque, Caião. Aliás, quero agradecer de público aqui que o Léo me deu um chocolate aqui antes de Olha. começar o programa, né? O homem tá de bom humor. Mas agora falando sério, uma boa noite aos amigos da mesa e, claro, aos amigos e amigas que estão em casa. Destacar, né? O próprio Volney já falou do negócio envolvendo o Luan Pérez, né? Ontem foi a renovação, né? A aquisição do Bruno Marques, o centroavante, e também temos que destacar que a nova diretoria vem se preocupando com o futebol feminino, né? O pessoal está trabalhando antes mesmo de tomar posse. 18 atletas já renovaram o contrato para a temporada 2021. Goleira Michele, a Tayla zagueira, Dai Silva, Fernanda Palermo, Brena, que para mim é a melhor do time, a Cristiane, ainda faltam alguns nomes, como a Taizinha própria também. Taizinha, que está Camisa lesionada, 10. né? Não jogou a reta final aí da temporada, mas renovou também o contrato. A Cristiane, que está até no muro, né? Mas a grande preocupação ainda é que a Kathleen ainda não foi anunciada, ainda não está no bid. Vamos ver se a Kathleen vai renovar ou não, mas já fica aí, né? É um bom sinal ver que antes mesmo de tomar posse, Léo, a nova diretoria já está se esforçando. E quanto ao time masculino, eu concordo com o Volney, né, a respeito dos valores, né? Parece que deve ficar ali na casa de 26 milhões de reais, se eu não me engano foi isso que o Lucas Mussetti colocou ali na Gazeta Esportiva, mas o Santos já dá como certa a perda do Veríssimo, né? Um pilar da equipe. Você perder dois pilares da equipe, ainda tendo aí uma reta final de temporada pela frente, me parece muito. Então, assim, mesmo sendo uma quantia puxada, eu acho que foi um acerto aí da diretoria do presidente eleito Andrés Rueda. É verdade. O Luan Pérez é um zagueiro que está adaptado ao Santos, está jogando bem. É um zagueiro que pode não ter uma fama extraordinária ou ser cotado para a seleção brasileira, mas o Luan Pérez está bem no Santos. É difícil você encontrar um cara para ser um bom zagueiro no mercado também barato. A gente tem que pensar Regular, nisso, né? Um cara regular. Barato não tá, né? Mas dada a realidade, eu acho que o Santos, com o elenco que tem, né? Com a situação que tem, não tinha muito o que fazer. Não, barato que eu digo, Caio, mais barato que ele, assim. Encontro um cara fácil, mais barato que ele, que chega e assume. Será? Não É tem, difícil, não tem. até tem. O Corinthians foi buscar o Gemerson lá, Não, de e para repente o Gemerson vai encaixar do jogar jeito bem. que ele encaixou e para ter a regularidade que ele vem tendo na temporada é muito difícil. Então, assim, é o que o Voney falou, né? Entre a cruz e a espada, você acaba tomando na decisão, que eu acho que foi a mais acertada. Exatamente. Ontem a gente fez aqui até o questionamento, né? O Santos poderia ficar sem os dois zagueiros para a Libertadores, mas parece que os dois vão ficar para jogar essa fase decisiva da Libertadores da América. Eu já estou recebendo aqui alguns WhatsApps, ainda nenhum vídeo. Vamos ver se o pessoal vai ter coragem de aparecer no Esporte por Esporte hoje. Boa noite, boas notícias. Luan Pérez, bom jogador. Parabéns à nova diretoria. Boa noite, o futuro do estádio do Santos vai vingar ou não? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, isso é um assunto que acho que vai vir depois, tá? Mas, ô Léo, tem diga. uma informação aí que o Celso Jatene, que é o presidente do conselho eleito, né, logo na primeira reunião do conselho, ele já foi aclamado, não teve nem concorrente, ele se manifestou sobre o tema. E ele foi muito enfático na fala dele. Eu não lembro em qual veículo
foi em entrevista, mas ele disse o seguinte, que no início do 3º ano de mandato do Andrés Rueda, ele espera já estar assistindo o jogo no novo estádio. Olha que beleza. Então, se ele é enfático dessa forma, eu acho que ele está acreditando que vai virar mesmo. Tem que conduzir bem a negociação e fechar esse acordo para o Santos, que vai ser muito bom. Quem mandou aquela primeira mensagem foi o Márcio Claro. Aqui o Clodoaldo, do Jabaquara, hein? Participação nova no nosso programa. Ele pergunta se já rescindiram o contrato do Arthur Gomes. Meu Deus! Alguém quer falar sobre o Arthur? O Arthur Gomes, ele já mostrou que é um jogador que não tem condições de permanecer no Santos. Nesse momento tem que ficar, porque o Santos tem problemas terríveis, não pode contratar, então termina aí do jeito que está. Mas para a próxima temporada não tem que ficar nos planos. Não falo por causa desse gol que ele deixou de fazer. Eu falo por tudo, né? Isso aí só veio só para, digamos assim, chancelar... a cereja do bolo. A cereja do bolo de um papel assim tão lamentável, né? Porque é um jogador que se esperava muito, se falou muito no início, tinha aquela expectativa. E é um atleta que, se você olhar, né, o começo dele, jogador alto, com velocidade, jogador de força também. Pô, esse cara tem tudo aí para ser um grande atacante. Tem bom empresário, né? Bom empresário tem. Mas a questão toda é que não mostrou futebol para conseguir permanecer no Santos. Foi bem na Chapecoense? Estou dizendo, não dá para ser jogador de futebol? Dá. Em times menores, eu acho que ele cabe. É um jogador profissional, mas não é jogador nesse momento para time grande. Pode ser que dê uma volta na carreira, mas não creio que vá ser no Santos, né? Porque depois disso, já era com o torcedor. É verdade, o Santos é um time muito grande e o Arthur, ele precisava ter mais personalidade para jogar. Acho que não falta futebol, não. O futebol falta para ele um pouco mais de personalidade para jogar. O Patrick do Jockey. Jockey fica onde, Ivone Lima? Em Santos ou São Vicente? São Vicente. Será que o Santos vai conseguir bons reforços para o começo do ano que vem? Já estou na tela assistindo. Por enquanto, o Santos não pode, né, ter nenhum reforço. Tem que ser criativo e inteligente. Quer um bom exemplo disso? Diga. Luan Pérez saiu do Ituano para o Fluminense. No Fluminense fez, acho que, 9 partidas, 8 como titular. Foi vendido para o Bruges. Jogou na Ponte também. Jogou na Ponte. Aí foi vendido. Lá praticamente não jogou. Aí eles pagaram 1 milhão por ele. Aí já fizeram para o Santos aí com um valor altíssimo, já o empréstimo. Entendeu? Quer dizer, por que isso tudo aconteceu? Já tinha gente observando. Faltou alguém com coragem de comprar. Entendeu? O Fluminense deu o primeiro passo, os caras deram depois. Para a Europa não serviu, nem vai servir pela idade que ele está. Não deve voltar, deve ficar por aqui mesmo. E o que acontece? É saber enxergar. Então eu acredito que a diretoria atual que vai assumir, teve bastante tempo para estar olhando o mercado e vendo situações. A Ana Flávia, lá de Sorocaba, hoje ela está no Guarujá, né? Veio passar o final do ano nas praias de Guarujá. Ela quer boas notícias, né? E manda beijos para todos da mesa. Um beijo também para Ana Flávia, que é de Sorocaba, mas está no Guarujá. Edson da Aparecida, em Santos. Alguém da mesa foi convidado para a festa do Neymar? Ô Edson, eu fui convidado, mas tá aqui, eu também recusei, né? Eu e a Natália, a gente até... Já tinha até veio, né? Mas... Não teve, infelizmente não pudemos. Obviamente que a gente não participaria de uma festa dessa, né? É só o Neymar mesmo. Parece que não tem assessoria o Neymar, né? Ou não respeita a assessoria, né? O que você acha de uma festa dessa na pandemia, Ivone Lima? Pois é, e me disseram sem ser hipócrita, né? A gente trabalha aqui, tá sem máscara. Uma festa já é demais, né? Pois é. Agora que me disseram que nem partiu dele, né? Partiu de familiares que rejeitaram tudo, fizeram tudo. Não interessa, aí, tudo vai ter a chancela dele, exatamente. Mas aí tem que bater o martelo ele. Pois é, quem tá com a cara na mídia é ele. Quem quer ser melhor do mundo é ele. Ele não vai ser melhor do mundo nunca com atitude como essa. Mas uma coisa que sempre questionamos sempre foi isso no Neymar, né? Joga muito mais. A questão da personalidade. É de estar sempre deixando as pessoas decidirem por ele. Será? Que é só isso muitas mesmo? vezes foi. Muitas vezes foi. É um craque dentro de campo. Mais fora. O Gabriel do Imbaré, ele fala que a permanência do Luan Pérez é ótima. Ele não tem a mesma mídia do Veríssimo, mas é tão bom quanto. E tem uma boa saída de bola. Com a marcação que os adversários fazem, um zagueiro com essa saída é importante. Valeu, Gabriel, pela participação. O pessoal não está com medo de mandar vídeo, hein? Não quer aparecer no Esporte por Esporte. É fim de ano, meu. Vale tudo, hein? Vale tudo. Já diria Gil. Quase tudo. Boa noite. Arthur Gomes, Jean Mota, Luiz Felipe Jobson são jogadores que não podem vestir a camisa do Santos. É o Messias do Campo Grande.
O meu querido Alex Lourenço está ligando aqui. Alex, não posso atender uma ligação aqui, né? Um dia eu até atendi uma, mas é muito perigoso, né? Tenho muitos inimigos. Não, mentira. O Renan Silva da Praia Grande. Valeu, Renan. Grande abraço para você. Esse aí cresceu vendo Esporte por Esporte. Né? Esse Já virou adulto. É verdade, hein? Não me lembra essas coisas, não. Que eu penso que eu tô novinho. É só você mesmo. Estamos de volta com o Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Mande a sua participação através do WhatsApp, hein? Eu quero ver quem vai ter coragem de mandar um vídeo aqui, ó. Tenho mais de 100 participações, ninguém mandou o vídeo. Filma na horizontal e manda aí um recado para a galera do Esporte por Esporte e fala quanto que você acha, vou dar a pauta para ajudar. Quanto que você acha que vai ser o primeiro jogo entre Santos e Boca, tá bom? Faz esse vídeo e manda aqui para mim, vou colocar no ar. Quero ver quem vai ter coragem. 99714-4833, fale conosco pelo WhatsApp. Vou responder umas perguntas aqui, hoje eu vou usar bastante você, telespectador, hein? O Márcio Claro, que já mandou uma pergunta hoje, ele pergunta quando que o Copete pode ser inscrito, já que ele jogou até de lateral, fez muitos gols, não joga só numa posição, eu gostaria de ver como centroavante. O Cuca também gostaria, só que o Copete só pode ser inscrito quando o Santos pagar as suas dívidas, né? Quando o Santos tirar o transfer ban. Tá certo? É isso, né? Isso. Exatamente, obrigado. Boa noite, Léo. Solução encontrada para diretor de futebol do presidente Rueda. Volney Lima, tudo é tão fácil, tão simples. Rueda, contrate o Volney. E as contratações do Santos Futebol Clube serão baratinhas. E só de craques. Lembro do Leão, engenheiros de obras prontas. Por favor, Volney Lima, seja diretor do Santos e resolva os nossos problemas. É o nível da ponta da praia. Nível, boa noite para você. Você também aí deve estar sendo do time do Harley Rodrigues, na Natália, tá bem doce. Com relação ao que eu falei, eu fui bem claro. É saber enxergar no mercado soluções. Por exemplo, o Luan Pérez. O Luan Pérez é um jogador que alguém enxergou que era um bom atleta que você podia contratar. O Santos já fez isso em outros momentos. A gente não pode esquecer que o time do Santos em 2010... rapidamente, já tinha Neymar, já tinha Ganso, mas foram trazidas boas soluções para o Santos sem gastar muito. Isso já aconteceu no futebol, isso não é inventar a pólvora. Eu não estou capacitado para ser diretor de futebol do Santos, mas também aí não é muita coisa, muita gente também que já esteve lá no Santos também não estava, né? Então não seria nada demais também, tá? Agora, alguém qualificado, que não seria eu, tem totais condições de fazer, e eu acredito, me parece ser um grupo competente esse que está com o Rueda. Então, acredito que possa ser feito um trabalho sério, sim, e possam se enxergar boas soluções. Ô Caio, tem condição no mercado hoje de achar jogadores mais baratos através só da observação? Ou como todos os clubes agora observam também? Ah, tem. É claro mais que difícil? Tem. Não, claro que tem, né? A gente, claro, tem que considerar o que foi falado agora há pouco. O Santos está bloqueado, né, para fazer esse tipo de contratação, mas hoje o próprio Santos, mesmo impedido de contratar, tem um head scout, né? Uma pessoa que um analista de mercado, que é justamente para observar essas oportunidades, né? Esses jogadores em fim de contrato, jogadores que, sei lá, estão se destacando em clubes menores, como o Ceará ou até na Série B, entendeu? Para ver uma oportunidade de negócio em que o clube possa comprar por um valor X e vender por 3X, 4X e ter um lucro e, claro, também ter o ganho técnico com esse atleta. Você gosta do Messias, do América Mineiro? Não? Acho que ele cairia bem no Santos? Eu tive vendo o jogo contra os últimos jogos, né, da Copa do Brasil, principalmente, né, que o América tem envolvido. Gostei muito desse jogador, viu? Me parece bastante útil aí e não deve ficar muito tempo no América, não. Mas assim, quando a gente fala em oportunidade, né, provavelmente o Messias já deve ter uma lista ali, né, até porque vem se destacando, já deve ter uma lista de interessados nele. Agora, é interessante ver aquele que ninguém viu, né? Aquele que o Santos hoje não tem uma condição de investimento de um Flamengo, de um Palmeiras, até de um Atlético Mineiro, né, que é um clube que passa por algumas dificuldades, mas que tem investidores. Então o Santos tem que ser muito criterioso, né? E até na live que nós fizemos lá no canal do Esporte por Esporte no YouTube, né? A gente estava falando, o Santos esse ano, ele fez 3 contratações, até por essa questão de transfer ban e tudo mais, a situação econômica do clube, o Santos fez 3 contratações, o Laércio, agora me deu branco o atacante, Raniel
e o Madison. Madison. 3 contratações, né? E acertou Malemar ali em uma. Então, assim, precisa ter uma assertividade melhor. A quantidade pode estar até razoável, né? 3, se você contratar 3 que resolvam para ser titular ou para ser útil, como é o caso do Madison, tudo bem, mas 5 até seria ideal, né? Mas assim, você não pode contratar de baseada e contratar qualquer coisa. E desses 3 que contratou, Caio, eu concordo com você que o Matos é bom jogador, só que a gente já falava aqui no começo do ano, que a informação que eu tinha tá batendo. Ele acho que não conseguiu ainda fazer 5 jogos seguidos, né, Léo? Ele tem Ele não dificuldades consegue. físicas, E né? já tinha essa informação, que é um jogador que não consegue. Até por isso, era um atleta que nem ficou no Grêmio, nem no Atlético Paranaense, que é as 2 equipes em que ele estava ali com uma relação e jogou nas 2 e acabou não ficando. Mas ao mesmo tempo que se lamenta o Santos não poder ter contratado, eu acho que às vezes também é um alívio, porque às vezes se contrata sem se planejar, e aí sai aquelas compras que a gente questiona o Tipo resto. Laércio. Tipo um Laércio. Não, a gente hoje... Tipo o Leandro Damião, que Não. apesar de estar em alta, ele foi contratado por um valor astronômico Natália, que o Santos tem. a gente não precisa nem ir longe. conta até hoje. Hoje o Sandri é um dos principais destaques aí. Surgiu nos últimos jogos, né? Tava até para ser negociado, emprestado para algum outro clube. Graças. E o Cuca queria trazer o Elias e o Ellison. Se não fosse o Tangerban, ninguém ia saber do Sandro, mas exatamente. ia ser emprestado e ia passar batido. O Elias foi dispensado Males. do Bahia lá, ainda não sei se foi oficializado, mas não vai ser mais utilizado pelo Dado Cavalcante. E o mas Zé ele não Wellison não tá jogando nada no Botafogo, assim, que justificasse uma contratação Acho que um dele. resumo para o Santos, até por essa situação toda que passa caótica financeiramente, acho que foi até o Malha que veio para o bem, porque o Santos realmente, se continuasse do jeito que estava e pudesse contratar ainda para tapar alguns buracos que, na verdade, estavam aumentando o buraco interno do Santos, então, assim, acho que o Santos, e tem que se levar muito em conta o que o Santos conseguiu fazer com o que tem. Tem que ter competência para contratar. É aquilo que a gente falou, né? Tem que Quando- ter Mesmo alguém- assim vai errar, né? Sim, Não adianta querer claro, achar que claro. vai Mas veja acertar. bem, quando você tem competência, a chance de acertar ela é maior e você erra menos. Mas é exatamente isso. No futebol, quantas vezes você traz um bom jogador que naquele Que não time rende. não joga bem? Então, Não rende. agora, se você não tem competência, é pior ainda. Não, eu vou dar o exemplo do Raí, no São Paulo, e tem que ser um cara que venha, que saiba contratar e que bata o pé e que enfrente uma diretoria, que enfrente um conselho, para deixar claro que aquilo que ele trouxe, ele confia e que vai dar certo. É o que vem acontecendo no São Paulo hoje. Então, assim, tem que ter um cara que conheça muito de futebol e que tenha um pulso firme, porque senão qualquer um monta em cima, né? Aí outra, né? Hoje, com o tanto de ferramenta que os clubes têm, né? E aí Exatamente. muita gente não conhece. Tem uma ferramenta chamada Instat. Que o clube paga uma bagatela, uma nota para usar. Mas é o seguinte, se o cara quiser o vídeo do escanteio que bateu há 5 anos atrás no jogo X, tem lá o vídeo, tem toda a ficha técnica do jogador, como ele fez gol, como ele bate escanteio, todo o histórico do atleta, claro, né, das principais divisões, talvez Série B, no máximo ali em Série C. Mas assim, erra-se porque quer, né? Eu acredito que o processo de contratação do Cueva no Santos não passou por uma ferramenta dessa para ser avalizada. Ah, foram outras ferramentas. Isso aí nem teve ferramenta, foi Não, a caixa teve. fechada mesmo. Tava com a caixa fechada, não conseguiu abrir. E atenção, hein? Cruzeiro empatou hoje com o Cuiabá, 0-0 na Série B. Não tem mais condições de subir. Série B do ano que vem terá Cruzeiro e Botafogo, pelo menos, hein? Será uma baita Série B com 2 times grandes. Mas quem perde, evidentemente, é o futebol brasileiro. Cruzeiro 0, Cuiabá 0. Terminou agora há pouquinho. O Cuiabá continua na zona de classificação para a Série A, podendo muito bem subir para o ano que vem para a Série A. E o Cruzeiro com 41 pontos, faltando aí 6 rodadas, praticamente eliminado, né? Não vai ganhar os 6 jogos, não consegue ganhar de ninguém, vai ganhar 6 jogos seguidos, não vai. Então o Cruzeiro ficará na Série B para o ano que vem. De repente até 3 times grandes, né? E hoje o time comandado pelo Claudinei Oliveira, que é o Avaí, foi derrotado pela 2ª vez consecutiva, né? Perdeu o clássico para o Figueirense na semana passada, ou nessa semana ainda, faz tanto jogo que eu nem sei mais onde é. E hoje perdeu para o CRB em casa por 1-0, gol de Lucão do Break. Lucão do Break. Lucão do Break fez o gol do CRB. Que beleza, hein?
O Francisco Paulo, da Pompeia, em Santos, ele acha que podiam tentar o Guerra, que tem contrato com o Palmeiras terminando dia 31 de dezembro. O Atlético Nacional já se movimenta para o retorno dele ao futebol colombiano. Não dá para arriscar, para bater um preço, porque ele não é barato. Não. Ele não é um jogador que vai vir por um preço razoável para o Santos dentro da atual situação. Se arriscar num jogador desse, que já está com um histórico de lesão, que já está num histórico aí já mais caindo do que subindo. Quase 2 anos sem atuar, Exatamente, eu acho que seria muito arriscado. O Santos precisa hoje apostar muito no que tem de precioso, que é a base, óbvio, até para poder equilibrar as contas do Santos. Não adianta chegar e acabar com o transfer ban e sair contratando, porque aí vai aumentar o que já está. E aí polir essa base, trazer essa confiança para essa molecada, e o Cuca tem feito isso com alguns, outros nem tanto. E, óbvio, colocar peças pontuais para compor o elenco para a próxima temporada. Agora, apostar em jogadores que já estão mais indo para trás do que indo para frente, aí eu acho sacanagem. Né? O que você vai colocar, Anderson? Pode colocar aí, ó. Tá aí o Centro de Análise de Desempenho do Santos, ó. O drone que o Santos tem, Caio, você que conhece bem do assunto, né? O drone para fazer as imagens panorâmicas, né, do treino. Esse departamento, esse daí é o professor Bebeto Saltier. Como eu disse até na última vez que eu estive aqui, tive aula com ele, né, num curso que fiz. E é um departamento que vem crescendo dentro do Santos, né? Enfrenta ainda alguma resistência, né? Mas como o próprio presidente eleito, o Andrés Rueda, é um homem que vem da área de tecnologia, eu acredito que ele deva ampliar. Nesse caso aí, né, o CIEFs, né, que é o departamento do Santos, nessa sala aí é mais análise de desempenho, nem tanto a de mercado, né? Embora sejam interdisciplinas, Amarrados, né? se conversam, né? Geralmente o Head Scout, essa pessoa que analisa mercado, pede dados para análise de desempenho. Hoje o Santos também tem um analista de dados próprios, né, que faz toda a questão do expected goals, né, os gols esperados a serem sofridos, tudo essa questão do futebol moderno que a Europa começou a trazer para o mundo, né, do futebol. Então o Santos já tem um cientista de dados, tem também análise de desempenho, tem também o analista de mercado, se eu não me engano é Everson, o nome do analista de mercado do Santos. Embora ele não esteja trabalhando muito, visto que o Santos não pode contratar, né? E não adianta ter uma lista. Sim, né? Não adianta nada. Tem um banco de dados. Não adianta nada ter tudo isso se na hora de contratar você vai no Cueva. Se na hora de contratar você vai no Elias, se você vai no Zé Wellison. Porque não adianta nada. X, depois o cara que contrata, né? O cara que tem a caneta na mão, não dá valor. Ou o treinador também pedir, por exemplo, o Cuca que está de parabéns, não estaria de parabéns mandando trazer para o Santos o Elias, nem o José Wellison, entendeu? Então, claro, o Cuca está em alta, tem todo o mérito, não estou criticando, não estou dizendo que ele não deveria estar no Santos, mas aí é que vem o pulso de uma diretoria forte. Ela age ouvindo o treinador quando acha que tem que ouvir e falando não na hora que tem que falar não. Porque é assim que tem que acontecer, né? Senão não dá, senão não chega em lugar nenhum. Então, a gente vê que esse departamento aí, infelizmente, trabalham, geram conteúdo, mas tinha uma diretoria primeiro que não dava valor para isso, porque o Cueva foi absurdo, né? Então, a gente viu. Agora, a que veio depois foi bloqueada, e depois ficou só uma fábrica de placas, então não dá para poder... Eu acho que aí é mais embaixo, acho que há um conflito de interesses. Hoje o futebol ele é muito mais a ganância por essa coisa de vender, e posso estar falando aqui uma barbaridade, mas para mim acho que há muito mais esse conflito, essa vontade de querer vender, de pôr dinheiro no bolso, do que propriamente pensar na instituição como um todo. Isso eu não estou falando do Santos só. Isso não é de todos os clubes. Num geral no futebol. Hoje o futebol é mercado. E mercado, quando você diz compra e venda, entram interesses infinitos aí. A gente viu a chegada esqueci o nome dele, aquele volante que veio do Atlético Mineiro, que era amigo do... Leandro Donizete? Leandro Donizete. Assim, do empresário como é que se cunhado. Como é que se justifica do uma do contratação? Então, assim, a gente vê que tem contratações que a gente para... É conflito de interesse, é coisa de interesse. Então. E a gente vê também como muda o comportamento de uma diretoria para outra, né? O caso do Luan Pérez jogou domingo com a braçadeira de capitão porque já estava praticamente fora do clube.
Enquanto isso, a diretoria que vem aí já estava tratando de negociar para o cara ficar. O Veríssimo, se dependesse de quem estava aqui, já estava lá em Portugal. Mas a que vai entrar, está segurando o Veríssimo para jogar o... Então é uma mudança de comportamento de uma diretoria para outra também, que isso tem que ser encarado, né? Se o Santos... Acho que se tivesse o Orlando Rolo, não tivesse essa questão do conselho aprovar ou reprovar as negociações, o time do Santos estaria num contexto completamente diferente. A gente não ia estar falando aqui nem de Libertadores, nem de se classificar para Libertadores, muito menos de disputa de título. Até porque o Santos ia fechar, né? Não, se não vender, vai fechar. Se não vendesse ia fechar. E não fechou, hein? Que milagre. Não fechou, que coisa. O Santos é um milagre, né? A Carol Bernardi, que é uma cartoleira e é comentarista na Nova Estação FM, ela é santista roxa, ela postou no Twitter dela que ultimamente todo jogador do Santos que leva a braçadeira de capitão, que tá com as portas já com o pé na porta para sair, acaba ficando. Aí um torcedor respondeu: Santos, se você der a faixa pro Jean Mota, Arthur Gomes, Luiz Felipe, eu cancelo vocês. Então, fica a dica aí, Santos. Meu Deus. Aqui do Caio, né? É o Davidson, de Nova Andradina, no Mato Grosso. Você conhece ele, Caio? Olha, de cara eu não conheço esse nome, ele tá pedindo que a gente contrate o Caio, né? Deve ser algum amigo do Caio. Pô, pode ser um fã também do Caio. Pô, caramba. É brincadeira, pô. Copete não errava o gol do Arthur Gomes. Aí ele pergunta aqui, o Caio é irmão do Presuntinho? Quem é o Presuntinho, hein? Professor Marcelo Fernandes. Professor Marcelo Fernandes? Já o Caio falou que ia ser camarada do Balão. Marcelo, não tô te entregando, o Caio que entregou, então. Só o Caio para cair nessa, né? Todo mundo sabia que... Não, mas e se o Santos for tetracampeão, o Marcelo Fernandes tem a participação dele, Exatamente. né? E nós estamos aqui em conversações com o Caio, mas tá caro demais. Vamos tentar contratar o Caio. Ele é bom mesmo. Nada que uns pastéis do bar do Toninho não resolvam. Nossa, ainda não fui lá, meu Deus, dona Nilza. Dona Nilza vai brigar com vocês, hein? Boa noite, Volney. Como que contrata o Kleber Reis e Uribe? Zé Carlos da Vila Matias. Pois tudo aquilo que a gente já falou, né? A questão do Uribe, naquele momento, poderia até vir um jogador que vem de outro time, mas não pelos valores que veio, a situação toda. Quando você pega um cara que está na draga que estava o Uribe, mas que teve um passado, então você pode estar naquela, será que o cara acabou de vez ou foi só essa passagem ruim? Mostrou que acabou de vez mesmo, mas você não sabia naquele momento. Então você tem que pegar uma situação favorável para você. Você tem que se fazer de difícil pro outro time. Vou te recuperar o jogador. Tentar recuperar o jogador, ter investimento. É aí que eu falo da criatividade. Mas você sabe o que eu ouvi quando o Santos estava negociando com o Uribe, Volney? Né? O Santos acertou aquele dia lá. Caminhão de dinheiro. Não, botaram nas redes sociais do Santos onde está o 9, né? Negócio tipo onde está o Oli, né? Aí tava o camisa 9 lá, era o Uribe, no meio da multidão lá. Como se o Santos tivesse contratado, sei lá, o Lewandowski. Mas enfim... cheguei para um amigo, acho que é o básico, né? Conversar com alguém do ex-clube dele. Conversei com um amigo que prestava serviço para o Flamengo. O que você tem a dizer do Uribe? Olha, o Uribe, grande jogador, excelente profissional, chega no horário e tal, mas não faz gol. Você vai contratar um jogador que não faz gol? Você tem que se informar, ver o histórico, né? Como eu falei. E outra, conversando com um rapaz que também foi analista do Flamengo, né? Ele me disse o seguinte: o Uribe ele tinha uma dificuldade muito grande com o tempo de bola do futebol brasileiro. Ele achava o jogo aqui muito rápido. Em relação ao futebol mexicano, né? Aliás, marcou muitos gols lá. A média dele lá era parecida com a do Kleber Pereira. Mas o tempo de bola, segundo o Uribe, né? Ele falou que aqui, quando ele domina a bola, já tem alguém em cima. Lá ele conseguia dominar e pensar. Aqui não. Olha o tipo de coisa. Eu vou me abster desse comentário aí. Não, mas é sério. Foi um profissional que trabalhou, não trabalha mais no Flamengo, mas ele me confidenciou isso a respeito do Uribe. O Dantas, lá do José Menino, é flamenguista. Ele fala aqui, o Brasileirão e a Copa do Brasil será das paulistadas. Ele acredita nessa teoria da conspiração. O Ayrton do Estuário pergunta como ficou o Luan Pérez e também o Veríssimo. A gente já falou no programa, mas para quem chegou agora, o Luan Pérez renovou até o final da Libertadores e o Lucas Veríssimo deve ficar, pelo menos por enquanto ele deve ficar. O Edson da Aparecida, sem nenhum viés político. O Bolsonaro mostrou que é mais artilheiro que o Arthur Gomes. Nem ferrando. E o Nilson, né? Que ele fez o gol que o Nilson não fez na Copa do Brasil. A comparação com o Nilson é mais justa.